Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Marco Oliveira, da IEP Brasília, e nesse momento eu vou apresentar para vocês um relatório que nós entregamos a um condomínio aqui em Brasília para identificar a possível causa da queima de um fusível. No caso, foram 2 fusíveis, um em cada fase, NH80, em que deixou algumas unidades autônomas sem energia elétrica devido a essa queima. Vou apresentar a seguir para vocês, então, esse relatório mostrando a importância do diagnóstico e dessa análise. Então, fizemos um estudo desse diagnóstico da queima do fusível, entregamos agora em julho esse relatório, foi no final de junho. Nesse andar, no 15º andar, existem 5 medidores de energia individuais para cada unidade de apartamento, e foi nele que estava ocorrendo essa queima desses fusíveis e o condomínio não sabia qual a motivação dessa queima. Aqui é uma breve introdução desse relatório. Bom, o objetivo principal, então, desse diagnóstico técnico é identificar a causa raiz, o gatilho para a queima desses fusíveis NH, na fase A e na fase C. Esse sistema de distribuição de energia, ele alimenta 5 unidades, como eu comentei. 1501, 1502, 03, 1601, 1602. Para que a análise seja precisa, a medição e monitoramento da corrente elétrica nas 3 fases ABC deve focar e diferenciar 2 fenômenos eletrotécnicos distintos. 1, a investigação por sobrecarga. 2, a investigação por curto-circuito. Essa queima foi devido a um curto-circuito ou uma sobrecarga? É isso que nós fizemos, então, a verificação. Essa análise ela começou entre os dias 25 ao dia 1/7. Então, nós deixamos praticamente uma semana fazendo essa verificação para tentar determinar essa causa. Bom, aqui nós temos, então, o quadro de distribuição, que alimenta essas 3 unidades. Para isso, nós utilizamos aqui um analisador de energia da DMI ISO 1500R Nano. Instalamos aqui nos 3 pontos de cada fusível. Aqui é a medição de tensão nas fases ABC. E aqui nós temos, aqui abaixo, nós fizemos também o monitoramento de temperatura, tá, dos fusíveis, para verificar esse aquecimento caso ocorresse essa falha. Também abaixo nós ligamos as 3 sondas de corrente. Então, tivemos esse monitoramento, inclusive à distância, porque esse equipamento aqui, ele nos permite fazer um acompanhamento do escritório de todas as variáveis monitoradas. Isso nos ajuda bastante, nos facilita no dia a dia. Basta ter um sinal, por exemplo, de internet nesse ponto, um sinal de Wi-Fi, foi o que nós fizemos, para fazer esse monitoramento e acompanhar à distância. Bom, aqui a seguir eu mostro então a análise das correntes das fases A, B e C, que foram medidas durante esse período. O que a gente observa aqui é que existe um consumo muito baixo nas 3 fases. A fase de maior consumo foi a fase B, de 53 amperes, ou seja, bem abaixo da proteção, 80 amperes, às 15h59. E esse condomínio tem uma característica que eles não têm chuveiro elétrico. Tá? Então, todo o aquecimento da água do apartamento ela é feito através do sistema de aquecimento a gás. Então, à primeira vista, parece contraditório se a fase B é a que tem maior consumo, porque foram os fusíveis da fase A e C que queimaram. Então, só retornando aqui para vocês, né, a medição que foi feita nas 3 fases, as fases que tiveram queima, foi a fase A, tá, e a fase C. Tá? Então, foram 3 vezes que houveram essas ocorrências. Então, o sistema elétrico trifásico, esse comportamento é forte indicativo de 2 hipóteses. Um curto-circuito bifásico entre a fase A e C. Se a fase B está muito carregada, mas não queima, e a fase A e C queimam simultaneamente, ou em momentos muito próximos, é altamente provável que ocorra um curto-circuito entre as fases A
e C. Aqui eu mostro então para vocês individualmente as correntes, como citei anteriormente, da fase A, o maior momento, 10,72, da fase B, que é provavelmente onde estão a maioria das cargas dos apartamentos ligados. Entretanto, a gente teve só um momento aqui de uma corrente um pouco mais alta, 53 amperes. Durante todo o período, a média aqui foi em torno de 26 amperes, então bem mais baixo do que esse pico, que houve esse pico nesse momento. E a fase C, também oscilando bastante, tá? Muitos equipamentos sendo ligado e desligado, com 11 amperes, uma corrente bem tranquila para que nós tenhamos uma proteção de 80 amperes dos fusíveis. Aqui eu faço algumas considerações sobre o fusível NH. Né? O fusível NH é com retardo de 80 amperes, é um dispositivo de proteção de alta capacidade, projetado para picos de correntes temporários, depois vocês vão ver por quê, sem queima imediata. Ele atua, por isso o nome retardo, né? Com retardo, né? Que é para não queimar imediatamente. Ele atua na proteção geral de cabos e circuitos contra sobrecargas e curto-circuito. Aqui as características do NH instalado eram da fabricante Negrini, é um tipo NH1, 80 amperes, a classe de atuação GG, com retardo, tensão máxima de 500 volts corrente alternada, capacidade de interrupção 120 kA, material do corpo em porcelana. Aqui a gente observa já uma curva, né, de relação entre a corrente e o tempo, mas eu vou mostrar a seguir, na próxima imagem, fica mais claro essa compreensão. Então, como eu comentei, aqui os pontos marcados da curva, tempo versus corrente, lembrando que a corrente nominal do fusível é de 80 amperes, tá? Então aqui a gente coloca uma série de situações para que, se essa corrente fosse atingida, qual seria mais ou menos o tempo para a abertura, para a queima desse elemento. Então, aqui abaixo nessa tabela fica mais claro, como comentei, se eu tiver apenas uma vez o valor da corrente, ou seja, 80 amperes, eu não tenho queima, tá? Ele vai trabalhar tranquilamente. Se por acaso eu atingisse 104 amperes, ou seja, 1.3, eu demoraria de 2 a 3 horas, então aqui tudo são características realmente de sobrecarga. O mesmo vale para aqui, 30 a 60 minutos, 160 amperes, 2 a 5 minutos, 240 amperes, 10 a 25 segundos. Agora aqui, com 4 vezes a corrente nominal, 320, a gente já entra numa área de curto-circuito, tá? Porque a gente já pode observar que os tempos já trabalham em torno de 1,5 a 4 segundos, atingindo aqui valores, por exemplo, de 400 amperes de meio a 1 segundo. Então, são curtos com valores mais elevados. Fizemos também a medição da resistência interna, né? O fusível tem uma resistência bem pequena, né? Para ser justamente ter a sua função, né, de proteção. Né? Então, o método que a gente utiliza, o método de resistência interna, é um método a 4 fios Kelvin, em que o instrumento ele tem uma compensação dessa resistência devido a esse valor bem baixo. E pelo catálogo, o databook do fabricante, né, ele recomenda que essa resistência ela deve estar em torno de 1,5 a 2,5, tá? Datasheet do fabricante. Então aqui nós temos aqui como é que é internamente, né, o desenho interno dele, né, uma vista explodida mostrando todas as camadas que compõem esse fusível. E aqui o nosso medidor de resistência interna. Então nós pegamos, no caso aqui, não um fusível queimado, e sim um fusível novo sobressalente deles lá, que eles ainda têm mais 3 fusíveis sobressalentes. Fizemos a medição deles e todos eles deram em torno de 1,16 miliohm. Tá? Esse equipamento tem essa característica. Dentro da faixa aqui, ó, até abaixo da faixa recomendada pelo datasheet do fabricante. Bom, em cima disso, nosso parecer técnico, então, chegamos à seguinte conclusão, que após a avaliação dos dados coletados pelo analisador durante o período que eu comentei, 7 dias, constatou-se que a queima dos fusíveis da fase A e C foi ocasionada por um curto-circuito em uma das unidades consumidoras ligada ao quadro do QM5. Como o QM5 abriga a proteção geral dessas unidades citadas no relatório,
Esse dispositivo atua exatamente para o que foram projetados. Sacrificar-se, no caso dos fusíveis, para acessar um culto ou proteger a integridade dos cabos alimentadores contra incêndios e danos maiores. E uma outra informação adicional, depois nós acabamos constatando, é que 2 unidades estavam em reformas, né? Ou seja, tinham pessoas trabalhando em instalações de armários, instalação da área elétrica, né, fornos de indução, estavam fazendo uma atualização. Apesar de ser uma edificação nova, eles estavam fazendo essas atualizações e instalando. Provavelmente, pelo que a gente observou e pelo que foi comentado pelo encarregado do condomínio, deve ter acontecido algum curto-circuito. Então é isso, pessoal. Importante a utilização técnica e de um diagnóstico utilizando um analisador de energia, pegando as informações, estratificando e gerando uma informação técnica para o nosso cliente final. E não simplesmente falar que o fusível queimou porque estava na hora de queimar ou alguma coisa, foi uma sobrecarga. Não, aqui a gente tenta mostrar de fato o que ocorreu. Um abraço a todos, uma ótima semana.